Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Márcio Lima, eu sou CFP e assessor de investimentos. No vídeo de hoje, atendendo a bastante pedido do tema no Instagram, eu vou falar sobre finanças comportamentais. A gente vai conhecer do que se trata, os tipos de heurísticas e os vieses comportamentais e como é que isso pode interferir no modo que você investe e também no resultado do seu investimento. Apenas como disclaimer, é que nada falado aqui é uma indicação de investimento e o conteúdo tem apenas o caráter educativo para você tomar a sua melhor decisão possível. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível. Indo ao que interessa, vamos conhecer um pouquinho mais sobre finanças comportamentais. É muito interessante estudar esse tema, porque você ficando até o final desse vídeo, com certeza você vai se lembrar de algumas decisões que você tomou influenciado por alguma heurística ou algum viés de comportamento que acabou não sendo uma boa decisão. As finanças comportamentais, elas acabam contestando a hipótese de que as pessoas operam de forma totalmente irracional. Ou seja, nós não somos totalmente racionais nas nossas decisões. E essa contestação vem no aprendizado de outras áreas, como sociologia, psicologia, e como que essas áreas afetam as decisões financeiras dos indivíduos. Na verdade, não só financeiras, decisões da vida como um todo, mas as financeiras que a gente está abordando aqui. As finanças comportamentais assumem que os investidores são avessos às perdas, operam sob racionalidade limitada e segregam seus investimentos. E o que quer dizer isso que eu acabei de falar? No caso de aversão à perda, os investidores procuram evitar as perdas, mesmo que para isso tenha que manter os ativos perdedores na carteira. Sobre a racionalidade limitada, é que o processo de decisão é muito influenciado por uma série de fatores que não levam ao melhor resultado esperado. E em relação à segregação dos investimentos, os investidores tendem a ver os investimentos de forma toda separada, um por um, e não como um todo. E com isso acaba tendo uma carteira com diversificação que não é favorável a ele. Falando rapidamente da história de como é que esse assunto começou, de finanças comportamentais, o precursor desse assunto foi um israelense chamado Daniel Kahneman, que foi Nobel de Economia em 2002. E ele é o autor daquele livro que é bastante conhecido e bastante interessante, que vale a pena ler, que é chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que resume parte da pesquisa dele. Ele e o outro também israelense chamado Amos Tversky, que foi um colaborador do Daniel durante muito tempo, eles mostraram nas suas pesquisas que os alunos que eles estudavam aceleravam o processo decisório ao invés de buscar mais informação antes de tomar a decisão, ou seja, eles simplificavam as decisões. Eles viram que nessa simplificação acontecia porque as pessoas, na avaliação das probabilidades, se valiam de algumas regras de bolso, as chamadas heurísticas, que são capazes de simplificar a tarefa de avaliar e de prever algum acontecimento. E ao cortar esse caminho para avaliar essas decisões, de buscar mais informação, as pessoas acabavam cometendo muitos erros sistemáticos e graves. Então, com esses estudos, eles passaram a defender que as pessoas não são 100% racionais nas decisões, que as pessoas agem com o que chamaram de racionalidade limitada. Eles descreveram 3 tipos de regras de bolso, ou seja, 3 tipos de heurísticas principais, que é a ancoragem, representatividade e disponibilidade. A ancoragem se refere à importância em excesso que uma pessoa dá àquela informação inicial, geralmente algum valor. E a partir dessa informação, as pessoas tomam esse valor como ponto de partida para realizar a estimativa, que são geralmente muito próximas a esse valor inicial. Para negociação, por exemplo, você pode dar um preço de venda bem acima ou um preço de compra bem abaixo do que você quer comprar, e quando vem a contraproposta, acaba vindo mais perto do valor inicial que você deu, independente de quanto vale realmente o valor. Isso é uma técnica de negociação que leva o nome dessa característica, dessa heurística, que é a ancoragem. A representatividade, ela se refere à influência de acontecimento no passado no processo de decisão, mesmo que esse acontecimento passado tenha pouca ou nenhuma ligação racional para sua decisão no futuro. Um exemplo dessa heurística é o investidor que compra determinado ativo só porque o preço dele vem caindo há alguns dias. E aí o investidor acredita que ele vai recuperar de novo esse preço, como já pode ter acontecido isso no passado, mas deixa de lado toda a racionalidade do porquê que aquele ativo caiu, como por exemplo se mudou a gestão da empresa ou surgiu uma nova tecnologia que pode acabar com essa empresa, por aí vai. A disponibilidade é a facilidade com que algumas lembranças ou situações vêm à mente e acabam influenciando a decisão, principalmente essas situações mais recentes. As pessoas acabam achando que a probabilidade de algo ocorrer é maior quando ela lembra mais facilmente de algo ou quando acabou de acontecer com alguém mais próximo.
Por exemplo, a gente pode pegar aquele acidente aéreo que aconteceu em Congonhas, que o avião explodiu no galpão. Alguns dias depois daquele acidente, muitas pessoas preferiram fazer a viagem Rio-São Paulo de ônibus do que entrar no avião para fazer essa ponte aérea. Mesmo a probabilidade do acidente fatal ser maior no ônibus do que no novo voo de avião. Além das 3 heurísticas, a gente tem também os vieses de comportamento, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Para começar, vamos falar do framing. Esse viés, F-R-A-M-I-N-G, framing, é aquele que da forma como é apresentada alguma informação, você pode gerar alteração na percepção da situação e na decisão. Ou seja, vamos pegar um exemplo de investimento para facilitar. Imagina que um fundo que tem 10 anos de existência e ficou acima do benchmark durante 7 anos. Na apresentação do fundo, se ele falar que dos 10 anos de existência eles perderam 3 anos para o benchmark, com certeza esse fundo vai ter muito menos cotista do que se ele falar na apresentação que dos 10 anos de fundo ele ficou acima do benchmark em 7 anos. Outro viés é a aversão à perda, que a gente já comentou um pouquinho lá em cima, dificuldade do investidor em aceitar a perda. Tá? E como exemplo a gente pode dar o investidor que está perdendo um percentual já relevante do seu investimento numa ação, porque a empresa por algum motivo não vale mais o preço que ele comprou, mas o investidor acaba que não vende enquanto o preço de compra da ação for ultrapassado, para não ter que realizar a perda. E tem também o caso que o investidor prefere vender logo uma ação que já está subindo, só para não ter chance de ter prejuízo, mesmo que seja uma boa ação para carregar a longo prazo. E um terceiro exemplo é um investidor que acaba de assumir mais risco na carteira para tentar recuperar uma perda que acabou de acontecer. Então ainda tem esse perigo da aversão à perda poder levar a um comportamento de sede de risco para tentar recuperar a perda, né? Outro viés é o excesso de confiança, que são aqueles investidores que acabam confiando demais no próprio taco e acreditam que as suas decisões são as melhores do que a média da população. E aí os investidores com esse tipo de viés acabam montando uma posição maior do que deveria em algum ativo, baseado na sua capacidade, entre aspas, e subestimando os riscos dessa concentração, porque acha que ele vai acertar. Outro exemplo também, esses investidores acabam girando demais a carteira, tentando antecipar o mercado. Isso acaba por aumentar custo de imposto, aumenta custo das operações e acaba perdendo para o benchmark de tanto que gasta de rodar a carteira. O outro viés é chamado status quo. É aquele viés em que o investidor prefere deixar tudo do modo que está sem considerar nenhuma modificação, mesmo que a modificação traga algum lucro. E aí os principais exemplos são aqueles investidores que mantêm a posição muito concentrada nas empresas de onde eles trabalham, ou aqueles que ficam com o risco da carteira inadequado, porque não faz nenhum rebalanceamento na carteira, não querem mexer em nada. Um outro que é bastante conhecido, esse conhecido pela maioria, é o que se chama de movimento de manada ou efeito de manada, que é aquele que o investidor toma uma decisão simplesmente porque os outros investidores ao redor tomaram a mesma decisão e não tem nenhum grau de conhecimento em cima daquilo, logo nenhuma racionalidade. Mais um viés é o desconto hiperbólico, que é aquele relacionado à tomada de decisão, de acordo com a diferença no tempo em que essas situações ocorrem. Por exemplo, vamos dizer que você vai querer comprar um bem que você não precisa tanto, mas você acaba pagando mais caro por ele por conta de juros e financiamento, porque você não quer esperar 2 ou 3 meses para frente para juntar e pagar à vista. Isso é o desconto hiperbólico, tá? Tem outras heurísticas que não aquelas 3 principais, que são menos conhecidas, menos badaladas, que eu acho que vale passar rapidamente também. A gente tem a armadilha de confirmação, que é uma heurística, que é quando aquele investidor já tomou a decisão, mas ele procura dado para tentar suportar a decisão que ele já tomou. Né? Só parece que ele não sabe que já tomou a decisão. Então, por exemplo, ele procura informação só positiva sobre o que ele pensou e sobre a decisão que ele tomou, ou interpreta um texto de forma para beneficiar a decisão que ele tomou. Uma outra é chamada de hindsight, que é a tradução em retrospectiva, né? É uma das mais comuns no meio de investimentos aqui e com certeza vocês já viram alguém que gosta muito de investimento, gosta muito de bolsa principalmente, que é aquele cara que só canta a vitória. Né? É o investidor que tem a memória seletiva dos eventos passados. Né? Elas só lembram dos acertos e esquecem os erros que tiveram. Essas pessoas acabam ficando muito críticas com a performance dos outros e acaba que por superestimar a taxa que eles conseguem prever, né? Porque eles só lembram dos acertos,
eles acabam por reforçar o viés de autoconfiança, né? Então acabam mexendo mais na carteira, se posicionando muito mais do que deveria. Uma outra heurística de arrependimento, que é como o nome diz, a gente já conhece, aquele sentimento que fica remoendo por alguma coisa que fez ou por alguma coisa que não fez. No caso de investimento é muito comum, por exemplo, vendi uma ação logo e depois essa ação disparou. E tem um termo que vale falar, que não é arrependimento, mas que tem sido bastante utilizado lá fora, que tem a sigla FOMO, né? A FOMO, quer dizer Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora de alguma coisa. Não chega a ser arrependimento, mas são aquelas pessoas que acabam comprando alguns ativos que desconhecem completamente, só por medo do ativo disparar, subir pra caramba, e os outros ganharem com a valorização e elas não ganharem porque não compraram. E aconteceu, por exemplo, bastante com as pessoas que não estudam nada de criptomoeda, não têm ideia do que mas acabaram comprando porque souberam que algumas pessoas ao redor delas ganharam muito dinheiro e não quiseram ficar de fora, mesmo negligenciando o risco enorme. Uma outra heurística chamada de autocontrole, que para mim deveria ser chamada de falta de autocontrole, que é aquela que o investidor não consegue cumprir os objetivos que faz no longo prazo, por não ter disciplina mesmo. E aí as consequências que você acaba vendo na carteira dessas pessoas, risco demais. Para tentar compensar a falta de disciplina, de acumulação, ela acaba colocando muito mais risco na carteira do que deveria. Tá? Ou prefere ter na carteira papel que distribua mais rendimento no curto prazo, mesmo que tenha outros papéis parecidos que sejam melhores, mas só que a distribuição seja de longo prazo. Pessoal, vou acabar por aqui, hoje o vídeo ficou mais longo, mas eu resolvi falar desse assunto que foi bastante pedido lá no Instagram e falar de forma um pouco mais profunda, porque é interessante para que cada pessoa possa enxergar esses comportamentos em si mesmas, né, antes de tomar algumas decisões erradas, já que você já sabe o que você pode fazer da sua cabeça te enganar. Espero que o conteúdo tenha sido útil e em breve a gente retorna com um novo conteúdo. Um grande abraço a todos.